É uma alegria estar com vocês nessa manhã, nessa data, né, nesse momento especial para nós, dentro do nosso calendário, que é o sábado do Quebrando o Silêncio. Para aqueles que não sabem o que significa isso e qual é que campanha é essa, né? A campanha do Quebrando o Silêncio, ela já acontece há 2 décadas, mais de 2 décadas na Igreja Adventista, o 7º dia, como uma forma da gente procurar diminuir, amenizar pelo menos, o abuso contra os grupos vulneráveis da nossa sociedade. Neste ano, especialmente, nós estamos falando contra o abuso de crianças e adolescentes. E esse tema ele é recorrente, vez ou outra, a gente precisa voltar nesse tema, né? A hora que... Pode colocar isso, a apresentação aí para nós. Aí, está aqui. Muito bem. Então, o tema deste ano do Quebrando o Silêncio, a cada ano a gente aborda uma temática diferente, a gente coloca o nosso foco num grupo vulnerável diferente. E neste ano, a nossa atenção se volta, então, para crianças e adolescentes. E, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados. E é assim, ó. A gente se assusta e se preocupa, sabe por quê? Quando eu era criança, e quando muitos de vocês que estão aqui eram crianças, a gente não ouvia falar, eu nem conhecia o termo pedofilia, por exemplo. Nem conhecia, nem sabia que existia. A gente não falava sobre abuso. Acontecia muito, mas a gente nem sabia o que era. E muitas pessoas que foram vítimas sequer sabiam do que estava acontecendo com elas. Tiveram os danos, tiveram os traumas, os problemas, mas não sabiam. Hoje nós já falamos mais a esse respeito, mas pasmem. Embora a gente fale, embora exista campanha como Quebrando o Silêncio e outras campanhas, embora exista o Disque Denúncia, vocês sabiam que a cada ano os casos aumentam? Aí a gente se questiona, mas poxa vida, então não está adiantando fazer campanha? Não está adiantando a gente falar sobre o assunto? Será que nós estamos usando a estratégia errada? E ao invés de amenizar, diminuir e eliminar, vamos dizer assim, os casos na nossa sociedade, eles estão aumentando. O que está acontecendo? Por que os casos estão aumentando? E aí, algumas causas possíveis para que os casos aumentem. Em primeiro lugar, o que aumenta muito são as denúncias. Porque os dados que nós temos se referem às denúncias e não ao que realmente acontece. Nós entendemos que existem muitos casos que não são denunciados. Por isso a gente não fica sabendo. À medida que a gente vai falando a respeito do assunto, isso incentiva e proporciona que as pessoas tomem iniciativa para denunciar. Sem uma denúncia, sem quebrar o silêncio, você não tem como ajudar. Então, esse é um ponto. Mas tem uma outra questão. Os casos estão aumentando mesmo? Sim, gente, estão aumentando. E as razões pelas quais eles estão aumentando. Nós estamos hoje na Igreja Adventista, em toda a América do Sul. Quem não está trabalhando nesse sábado, vai trabalhar no próximo sábado, enfim, no mês de agosto, em algum momento, vai trabalhar a campanha do Quebrando o Silêncio, vai sair às ruas, vai fazer como vocês vão fazer hoje lá no Parque César Mar, vão entregar a revista, vão entregar o material, vão fazer esse pequeno teste social aí, para alertar os pais a respeito da importância de cuidarem de seus filhos e alertarem seus filhos. Mas nós ainda falamos pouco a respeito do assunto. Essa adoração infantil que a gente teve hoje aqui, falando abertamente com as crianças, gente, isso ainda é raro. As famílias não abordam o assunto como deveriam abordar. Os pais não falam, não dão educação sexual de qualidade para os seus filhos em casa. As escolas não dão educação sexual de qualidade para os seus filhos, para os seus alunos. A maioria de nós não sabe falar a respeito desse assunto com crianças e com adolescentes. E a falta de informação, ela abre portas para os abusadores.
E eu preciso dizer uma coisa para vocês, muito, muito importante, que talvez a gente não tenha se dado conta, mas ela é verdade. Todo abusador de criança, de adolescente, de mulher, todo abusador, em geral, é covarde. O que isso significa? Significa que se ele perceber que ele está sendo observado, que ele não está livre para agir escondido, que tem gente informada, capacitada, esperta, ele recua. Conseguem compreender? Todo abusador é covarde. Se ele é confrontado, se ele está sendo observado, se ele não encontra um ambiente tranquilo para ele agir, ele recua. Embora eles tenham uma certa ousadia, ela está amparada na confiança de que ninguém vai desconfiar. Mas quando ele percebe que alguém está desconfiando, então a musiquinha que fala assim, vem aqui, escuta bem, meu amiguinho, Deus criou seu corpo com muito carinho. E quando alguém te tocar, quando alguém colocar a mão em você, quando alguém fizer um carinho em você, é para você sorrir. Não é para você sentir vontade de chorar. Suas partes íntimas não são para serem tocadas, manipuladas, a não ser que alguém em quem você confia e cuida de você, esteja tratando de um ferimento, esteja cuidando de um problema de saúde. Quando você fala isso para a criança, ela fica esperta. Eu não ouvi isso quando eu era criança, gente. E a maioria de nós que estamos aqui também, ninguém falou sobre isso com a gente. Olha que informação simples. Eu falei sobre isso com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 19 e uma filha de 16. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Antes de eu entrar direto no tema aqui. Deixa eu só ver se ele tá funcionando aqui. Eu não liguei ele, peraí. Agora sim. Foi, isso mesmo. A violência está muito presente na nossa vida e na nossa sociedade. Uma vez, a minha filha mais nova tinha, na ocasião, 6 anos. E eu estava na casa da minha irmã. A minha irmã mora lá no UNASP, em Engenheiro Coelho. Na ocasião, ela morava num pequeno condomínio de funcionários do UNASP. E eu estava, na ocasião, lá porque ela ia ganhar um bebê. E nesse dia especialmente, eu estava com a minha sobrinha mais novinha, com as minhas 2 filhas, e a minha irmã tinha ido com o marido fazer as visitas lá do pré-natal, né, perto do parto ali e tal. Nós chegamos, eu saí com as minhas meninas a pé, fui até a mercearia comprar um negócio e voltamos a pé. Quando eu cheguei no prédio onde a minha irmã morava, estava descendo um pai com a sua filha, um pai que eu sempre via brincando por ali, um funcionário na época ali do UNASP. Isso há mais ou menos 10 anos, tá, gente? Eu cruzei com ele, subi para a casa da minha irmã, e a minha filha de 5 anos não chegou lá em cima. Eu tinha comprado um cookie que elas queriam e eu ia dividir entre elas. Aí eu falei para Maria Luísa, filha, cadê a Manuela? Falei, a Manuela não chegou aqui. Aí nós saímos assim, o corredor era aberto, né, e dava assim para o parque. Chama a Manuela, filha, sai lá fora e chama a Manuela. A Maria Luísa chama, Manuela, Manuela. Ali tudo era tão sem perigo, gente. Não era rua, não passava carro. Em frente tinha um grande campo de futebol. Não era um lugar assim que você fala como a rua. Não, é um lugar bem retirado. É um lugar bem seguro. As crianças sempre ficavam lá embaixo, no parquinho e tal. E subiam e desciam pelo prédio, transitando tranquilamente. Aí, ué, cadê a Manuela? Aí, de repente, a Manuela falou, filha, onde que você estava? No meio do caminho, subi no prédio, eu perdi. Ah, mãe, o pai da fulaninha me chamou para brincar. Te chamou para brincar? Sim. E aí ela foi me contar, que ele falou para ela assim, nós estamos brincando. Olha, ele foi ousado, porque imaginou estar acima de qualquer suspeita. Certo? E ele falou assim para ela, nós estamos brincando de esconder. E a gente vai se esconder na lavanderia. E ela foi, tadinha. E quando chegou lá, ele falou assim para ela, só que tem por aqui um monstro. E para ele não te pegar, você tem que me abraçar.
E ele abraçou ela, e ela falou: mãe, eu não gostei do abraço que ele me deu. Eu falei: meu Deus, eu não acredito, eu fiquei chocada. Porque eu falei: ele passou por mim, chamou a minha filha pequena, ele estava com a filha dele, chamou a minha filha para brincar sem falar comigo. Não me falou nada. São covardes, como eu falei para vocês. Se tem boa intenção, você fala: eu estou descendo para brincar com a minha filha lá embaixo no parquinho. Se você quiser deixar a sua filha aí, ele não falou comigo. Covardia. Mas, ao mesmo tempo, uma ousadia que está amparada na confiança de que ninguém desconfia. E, gente, sabe o que acontecia naquele lugar? Os pais dormiam no sábado à tarde e deixavam as crianças lá embaixo com ele, porque ele era o único pai e todo mundo admirava isso, achava a coisa mais linda. Nada contra os pais brincarem com os filhos, pelo amor de Deus, tá, gente? Quanto a isso, está tudo certo. O problema é a pessoa se esconder atrás da figura do bom pai, para ter acesso às crianças, para ganhar a confiança dos pais. Como eu sempre conversei com a minha filha, e sempre falei abertamente com elas, a respeito do quanto elas deveriam ter cuidado com certas abordagens e brincadeiras, ela falou para ele: eu não quero mais brincar, e saiu. E nesse mesmo momento que ela falou: não quero mais brincar, ela escutou a minha outra filha chamando, porque a criança fica tensa, gente. A criança fica nervosa. A criança sente que o ambiente não está seguro, que alguma coisa de errado está acontecendo. E quando a minha outra filha chamou, isso deu para ela força para dizer: eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu fiquei muito horrorizada, pensando no que poderia ter acontecido com a minha filha, se eu não tivesse notado imediatamente a ausência dela, e se ela não tivesse tido um pouquinho de força para dizer: eu quero ir embora. E, gente, depois eu falei com a minha irmã falou: Débora, não é possível isso. Eu falei: Flávia, a Manuela não ia inventar uma história dessas. Ela falou: Débora, ele é o pai que fica... Eu falei: pois então fique atenta. E avise suas vizinhas. E na primeira oportunidade que a minha irmã teve, ela abordou ele para conversar com ele. Ela falou assim: eu queria te dizer uma coisa. Teve uma atitude que você teve que a minha irmã não gostou. Gente, o homem, coitado, tremia, mas tremia. Ele falou: pois, ela falou o que era, não gostou que você convidou minha sobrinha para brincar e abraçou a minha sobrinha. Você não tem intimidade com a minha sobrinha. Ele falou: me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. E só sabia falar isso. Não tem explicação, não tem justificativa, não tem como explicar essa atitude. Não tem como você dizer que ela foi feita com boa intenção. Não tem. Momentos depois eles se mudaram de lá, foram embora. O fato é que, às vezes, gente, o que a gente pensa que não, está acontecendo muito perto de nós. Olha isso, só no Brasil, isso é dado do INEP, tá? INEP, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Não, IPEA, dados do IPEA. Só no Brasil ocorreram 822 mil casos de estupro, ou ocorrem 822 mil casos de estupro por ano. Isso do que é notificado, tá? Isso aqui é o que chega a ser denunciado, tá? São 2 casos por minuto. Olha isso. E tem muitos casos que não são notificados. E sabem de uma coisa? Olha só. 8,5% desses casos chegam ao conhecimento da polícia. E dos poucos casos que chegam ao conhecimento das autoridades, de 2009 a 2019 no Brasil, 63.309 ocorreram com crianças de 0 a 10 anos. E 98.222 com jovens e crianças de 11 a 20 anos. Percebem quem são as maiores vítimas? Sabe por quê? Porque, que nem eu falei para vocês, o abusador, ele precisa de alguém que seja vulnerável. Por que ele chega para a criança e fala assim, ó, se você falar... Por que ele ameaça a criança? Porque, coitadinho, não pode fazer nada com ele. Ele precisa de um serzinho frágilzinho, inocentezinho, bobinho, porque ele é um nada. Ele é uma pessoa destituída de força moral. E ele precisa que a outra pessoa seja mais fraca do que ele. E isso, gente, me faz entender que com
algumas poucas atitudes a gente consegue ajudar as nossas crianças. Porque se você diz para sua criança, quando alguém te chamar, ou quando alguém te abordar, longe dos outros, e propor para você segredo, saiba que isso está errado, não está certo. Você deve sair e contar. Se ele disser que vai te matar, que vai matar seu pai, filho, não acredita, não se preocupa, grita. Um grito de uma criança intimida um abusador, porque ele é covarde. Vocês percebem que a nossa falta de informação, que a nossa falta de interesse muitas vezes, que a nossa negligência é que abre espaço, porque a gente não está falando de uma pessoa armada, perigosa, a gente está falando de um covarde, que muitas vezes foi abusado na infância, sofreu abuso e se tornou abusador, outras vezes é um pervertido, viciado em coisas que não deveria. E, gente, como pais, como igreja, nós temos um papel, nós não podemos fazer vista grossa para isso. Olha, a violência representa uma das piores experiências adversas na infância, que são conceituadas como aquelas que geram estresse tóxico, interferem no curso normal do desenvolvimento, pois tornam as crianças e os adolescentes física, psíquica ou socialmente vulneráveis. Gente, a sexualidade humana, ela é como uma porta trancada, que precisa de uma chave certa, no momento certo, para ser destrancada, aberta. E esse ambiente da sexualidade, ele foi criado por Deus. A nossa sexualidade, ela não foi o diabo que colocou isso em nós, foi Deus. Deus nos fez seres sexuais. E o ato sexual, ele tem uma função muito especial na nossa vida, na vida de um casal casado. E o nosso comportamento sexual, ele tem tudo a ver com a nossa felicidade, ele tem tudo a ver com a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Quando a gente fala de libido, a gente não está falando só de desejo sexual, a gente está falando até de vontade de viver. Está ligado a isso, a motivação para a vida. O inimigo de Deus sabe que arma poderosa é a sexualidade. E, infelizmente, ele tem encontrado muitas brechas para agir e usar essa arma contra nós e não a nosso favor. Quando o agressor é uma pessoa do círculo familiar ou alguém com quem a criança mantém vínculo afetivo e de confiança, o processo de denúncia torna-se ainda mais difícil. E, gente, a grande maioria massacrante dos casos de abuso acontecem dentro de casa, com pessoas que são da confiança da criança e de quem cuida da criança. É pai, é padrasto, é avô. Em raríssimos casos também, mãe, madrasta, vó, enfim. Só que os maiores abusadores, infelizmente, são homens. E eu não estou aqui demonizando a figura masculina, por favor. Porque tem homens incríveis, maravilhosos, como o meu pai. O meu pai foi um homem que viveu numa casa cheia de mulher. Meu pai tem 5 filhas e 9 netas. Só mulher na vida do meu pai. E quando ele casou com a minha mãe, ela trouxe a minha avó Chica para morar. Então, morou sempre meu pai e 6 mulheres na casa. Depois só aumentou o número de mulheres, não diminuiu. Meu pai é um homem de Deus, é um homem bom, uma referência maravilhosa de homem para as minhas filhas, para as minhas sobrinhas, para mim, para as minhas irmãs, porque homens não são essencialmente ruins, maus. Isso é o pecado. E quando tanto homens quanto mulheres podem ser perversos e ruins. Mas porque os homens são mais abusadores? Porque muitas vezes você encontra mais abuso por parte dos homens do que das mulheres. Porque os homens têm muito mais testosterona e o desejo sexual dos homens é mais acentuado. E os homens são mais alvo de estímulos sexuais errados. Porque o homem é estimulado visualmente. Nós, mulheres, somos mais estimuladas pelo que ouvimos, pelo que sentimos. E os homens são muito estimulados pelo que veem. Por isso, podem se tornar presas mais fáceis. Tá? Então, não é que todo homem do mundo é abusador, de jeito nenhum.
Só que um único abusador pode fazer muito estrago, certo? E, gente, a denúncia, quando é alguém do círculo da família, sempre vai trazer um constrangimento. Mas é que nem eu falei para vocês, se não houver uma denúncia, não tem como. A síndrome do segredo é a dificuldade de crianças e adolescentes vítimas de violência revelarem tais experiências por alguns fatores que podem estar presentes na dinâmica da relação com o agressor. Por que muitas vezes a criança, o adolescente guarda silêncio? E aqui mora uma questão um pouco mais profunda do abuso. Às vezes o abusador se aproxima da criança ou do adolescente e ele não é agressivo. Ele é carinhoso. Ele faz elogios. E de alguma forma ele toca o coração. E começa a gerar vínculo com a vítima. E essa vítima, e vejam, olha só, gente, uma criança que não recebe carinho e amor de seus pais, que não é tocada e abraçada gentilmente por seus pais, por aqueles com quem ela convive, que não sabe reconhecer e não é nutrida de toques saudáveis. Quando alguém toca essa criança sexualmente, ela está carente de toque, ela aceita. Ela fica vítima e refém dela mesma e do abusador. E nós vivemos muitas vezes em casas, em ambientes onde não há amor, não há carinho. Eu fico pensando assim, sabe, a gente recebe várias orientações, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Como identificar se uma criança está sendo abusada? Mas quando a criança começa a dar sinais de que ela está sendo abusada, gente, isso já está acontecendo há muito tempo. E se isso está acontecendo há muito tempo, é porque uma negligência já está instalada ali no círculo daquela família. Essa criança já está sendo negligenciada. Para que ela comece a dar sinais como xixi na cama, fezes nas calças, irritabilidade, regressão no processo de aprendizagem, de crescimento e no próprio controle dos esfíncteres. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, quando a criança manifesta esse comportamento. Ou seja, tem alguém abusando dessa criança e ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém notou, até que o corpo dela, o desenvolvimento dela começa a apresentar sinais e está gritando por socorro. Alguém me vê, alguém me ajuda, alguém faz alguma coisa para me defender, porque eu não consigo me defender sozinha. É um pedido de socorro. Olha isso, gente. 37% dos pais expressam acolhimento e compreensão. No entanto, 63% demonstraram agressividade e culpa, principalmente nos casos de crianças que relataram abuso sexual intrafamiliar, em comparação com os casos de abuso sexual extrafamiliar. O que isso quer dizer? A reação dos pais, quando sabem. Eu ouvi uma história esse ano que eu fiquei chocada. Um menininho de 6 anos, quando ele tinha 6 anos e a irmãzinha dele tinha 3 aninhos, ele estava com a irmãzinha na casa do vizinho. E o vizinho abusou da irmãzinha dele, perto dele. Ele não pôde fazer nada para impedir. Ele só fugiu. Só que a partir desse momento, o pai passou a culpar esse menino de 6 anos pelo que tinha acontecido com a irmãzinha. E o pai se tornou muito hostil com esse menino, transferindo para ele a responsabilidade de ter cuidado da irmã. Ele tinha 6, ela tinha 3. Esse menino contou essa história numa ocasião em que foi solicitado que a gente falasse a respeito de alguém que foi importante na nossa vida. E ele mencionou que, nessa ocasião, ele estudava numa escola adventista, a família dele não era adventista, e uma das professoras da escola via ele sozinho, muito tempo esperando a família. Às vezes os pais iam buscar ele 3, 4 horas da tarde, ele estudava de manhã. Ela levava ele para casa, ela dava almoço para ele, ela fazia a tarefa com ele. Hoje ele é pastor da igreja adventista. Porque essa mulher fez algo por ele. Ela viu uma criança sozinha, triste, negligenciada.
E ele falou, essa mulher, a bondade dessa mulher mudou a minha vida, alcançou meu coração. E eu gosto dessas histórias porque elas mostram que aquilo que Deus pode fazer por nós é muito maior do que aquilo que o mal pode fazer conosco, gente. E minha avó falava uma frase que é muito assim, antiga e até um ditado, mas ela fala, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. E é verdade. E graças a Deus, não existe mal tão grande que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus não possa superar. Mas nós não podemos ser negligentes. E a reação dos pais diante do abuso, gente, isso vai definir os rumos dessa situação. Então, é horrível, é triste, é desesperador, é um sentimento horrível você descobrir que a sua criança, por algum motivo, foi abusada. É horrível, é horrível. É um sentimento inexplicável. Porém, a gente precisa respirar fundo e buscar ajuda para ter o comportamento apropriado. Se culpar a criança, xingar, ficar agressivo, não vai adiantar nada. Só vai piorar a situação. O papel do pai e o da mãe, olha só, um aspecto relevante para o prognóstico positivo das vítimas diz respeito à forma como as mães lidam com a situação. Então, os pais, é importante a posição dos pais se a pessoa é do círculo familiar, tem que haver agora uma proteção dessa vítima, tem que haver um confronto, tem que haver um limite, tem que parar, não adianta matar, pode denunciar para a polícia, pode impedir que essa pessoa chegue perto da sua criança, pode dizer para a sua criança, você não tem culpa, o que aconteceu com você não deveria ter acontecido, eu lamento profundamente que não tenha conseguido impedir que isso acontecesse com você, mas eu te prometo que vou te proteger. Essa criança vai precisar de terapia, vai precisar de acompanhamento, mas os efeitos podem ser mitigados. E esse episódio pode ser... Gente, ninguém nesse mundo está livre, tá? Ninguém está livre. Quanto mais proteção a gente oferecer, quanto mais informação, quanto mais orientação, menos vulneráveis as crianças estão. Mas a gente pode dizer que isso jamais vai acontecer? Não. Pior do que acontece é como você reage ao que acontece. Então, se você tem que lidar com uma situação dessa na sua família, se um caso como esse vem à tona dentro da sua casa, qual que é a sua atitude? Vai se cuidar também, vai fazer terapia também, vai orar, chorar, buscar a misericórdia de Deus, mas procure uma atitude apropriada, acolher, orientar, informar, lidar com a situação como ela precisa ser lidada, vai ajudar e muito essa criança a superar essa situação. E eu conheço várias pessoas que passaram por situações de abuso e superaram. Fizeram terapia, reconheceram que a culpa não foi delas, que foi uma coisa que não deveria ter acontecido, mas não carregam uma dor, um peso, que as arrasta e que muitas pessoas são definidas pelo abuso quando são abusadas. Não, isso não define a sua vida. Inclusive, quando algo assim acontece e marca a nossa vida, é porque a gente tem que evitar que isso aconteça de novo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Como eu falei para vocês, eu cresci numa família de muitas mulheres. E não foi só a minha mãe que teve 4 meninas. Minhas tias também tiveram meninas. Então, tipo assim, de 26 primos, são 4 meninos e 22 meninas. E eu tinha 2 tios, mão boba. Tio que falava assim, mexe no meu cabelo. Aí deitava no nosso colo, pedia para a gente mexer no cabelo deles, e a mãozinha deles vinha, né? Eu era criança, minhas irmãs eram crianças, minhas primas eram crianças, e ele falava assim, eu vou te dar R$1, se você mexer no meu cabelo, eu te dou R$1. A gente mexia no cabelo dele, mas não sabia, claro que aqueles carinhos eram desconfortáveis, a gente não gostava, e às vezes até rejeitava R$1, sabe? Tipo assim, não quero, obrigada. Mas em alguns casos específicos, quando ficou sozinho com alguma delas, quando a gente começou a crescer e começou a conversar a respeito, a gente falou, fulano já fez isso com você? Já aconteceu isso com você? Já. Eu não gosto quando ele faz isso, eu também não gosto. E como mulherada fala, né, gente, é bom conversar, tá? É bom a gente falar, porque falar faz a gente elaborar o que aconteceu, faz a gente reconhecer o que está acontecendo. Não falar é pior, muito pior.
E nas nossas conversas entre nós, identificamos e reconhecemos, está errado, tem coisa errada acontecendo aqui. Como eu falei para vocês, eu e minhas irmãs só tivemos meninas. Nenhuma das nossas filhas foi vítima desses nossos tios. Sabe por quê? O que aconteceu com a gente, nós alertamos as meninas. E teve uma vez que esse tio, que já não frequentava mais a nossa casa, já não vinha mais nas festas, nem de Natal, nem de Ano Novo, e quando vinha rapidinho embora, porque já sabia que era persona não grata, né? Mas continuou sendo marido da minha tia, pai das minhas primas, enfim. Um dia ele apareceu na minha casa, na casa dos meus pais, e estava lá a minha irmã mais nova e a minha sobrinha. Na época, uma tinha uns 8 anos e a outra uns 6. Não, uma tinha uns 8, a outra tinha uns 5 anos. Ele foi e convidou a mais novinha. Vamos ali com o tio, eu vou comprar um negócio, vou te levar junto. A mais velha falou, não, você não vai com ela. Não, eu vou rapidinho. Ela falou, então eu vou junto. Mas aí a minha irmã chegou na hora. Mas aonde você está indo? A mais velha já sabia. A mais nova estava mais... Sabia, mas não sabia reagir, né, gente? Porque a criança às vezes não sabe reagir. A mais velha estava esperta. E a gente já tinha falado, o tio fulano de tal não pode chegar perto dele, não pode abraçar ele, não pode beijar ele. Se ele pedir um beijinho na nossa frente, se você quiser, você dá. Se você não quiser, você não dá. Por quê? Porque ele não sabe fazer carinho em criança. Faz carinho errado nas crianças. Não pode, não deixa. Falamos, alertamos, orientamos. Maria Eduarda viu quando ele chamou a Maria Clara e falou, não, você não vai com ela, eu vou junto. Aí a minha irmã apareceu. Nenhuma das nossas filhas, nem das minhas irmãs, foi vítima deles. Nem deles, nem de ninguém. Porque o que aconteceu com a gente serviu para evitar que acontecesse com elas. Não adianta a gente se culpar, não adianta a gente fazer barraco, querer matar, não adianta, gente. Isso não vai resolver a situação. O que vai resolver a situação é a atitude apropriada, é fazer o que tem que ser feito, proteger a criança. Olha só, o agressor em muitos casos é uma pessoa considerada acima de qualquer suspeita. Tem respeito e credibilidade e está seguro numa vida de aparências. Ninguém vai desconfiar. Será que a Bíblia pode nos trazer alguma informação e orientação sobre como lidar com isso? A Bíblia lá em João capítulo 8, do verso 1 ao 11, tem um episódio que nós conhecemos muito bem. Da mulher que foi apanhada em adultério. Nós conhecemos essa história. Ela foi apanhada em adultério, mas só ela foi levada diante de Jesus. O homem não, né? Só a mulher. Se ela estava em adultério, ela tinha alguém com ela. Mas eles queriam pegar uma mulher porque queriam colocar Jesus em contradição. E você pode depois ler esse relato completo aí na sua Bíblia. Quando Jesus é confrontado com o que aconteceu, a atitude de Jesus, a forma dele lidar com aquela situação, traz para a gente, algumas lições importantes sobre como lidar. Como eu falei para vocês, a violência nem sempre é uma explosão de raiva. Muitas vezes ela é planejada, ou ela é consequência de uma patologia. Certo? Quando a mulher adúltera foi colocada na presença de Jesus, na mesma hora, na presença de Jesus, quando o assunto é elucidado, é trazido às claras, primeira coisa, a violência cessa. Quando sai do silêncio, quando a coisa é trazida, a violência cessa. Foi o que aconteceu. E tem que acontecer. Como é triste quando a gente ouve o relato de meninas que dizem, eu contei para minha mãe e ela não acreditou em mim. Gente, a pessoa que ela achou que poderia encontrar socorro e ajuda, negou ajuda, negligenciou, foi mais covarde que o abusador. Porque às vezes ela não quer confrontar o abusador, que muitas vezes é o marido dela, é o provedor muitas vezes. Gente, mas é uma covardia tão grande. Às vezes ela não quer um ambiente, um clima na família. Gente, pelo amor de Deus, que inversão de valores. E a menina está desprotegida. Algumas mães vão dizer, aconteceu comigo, vai acontecer com você, é normal. Não é normal. Não pode acontecer.
A vítima deve ser protegida o tempo todo. Uma vez que ela trouxe a situação, agora ela precisa ser protegida. Ela precisa ser poupada do abusador. Não existe nada que justifique essa violência. Nada. Uma vez que isso é trazido à tona, isso tem que parar. Isso tem que ser interrompido. Jesus, ele se preocupou tanto com a vítima, que quando chega na presença de Jesus, imediatamente sente que está protegida, mas ele também se preocupou com o agressor. Sabe por quê? Aquelas pessoas que estavam ali com pedras na mão para atirar naquela mulher, elas também tinham pecados. Ali estavam os algozes daquela mulher, os abusadores daquela mulher. E Jesus os confronta com seus pecados. E faz com que eles saibam e percebam que são errados, que cometem erros. Porque aquela mulher, ela foi apanhada em adultério, a gente não sabe qual é a história dela, nem por que ela estava naquela situação, o que a levou àquela situação, não sabemos. Primeira coisa que a gente faz é cessa a violência, protege a vítima, mas o abusador precisa ser confrontado. Por quê? Porque ali tem uma pessoa muitas vezes adoecida, o que não é desculpa e nem justificativa, tá? Ali muitas vezes tem uma pessoa que precisa ouvir o quanto está errada e precisa saber que ela não é uma pessoa que Jesus não possa alcançar. Porque o amor cobre multidão de pecados, gente. Um abusador pode ser perdoado? Pode. Um abusador pode ser restaurado? Pode. Ele tem que querer? Ele tem que querer. Mas é possível que um abusador seja salvo? Claro que é. E isso também tem que ser levado em consideração. Jesus se preocupa com a salvação, não é apenas com amenizar a situação, mas com a salvação das pessoas envolvidas. E isso é muito importante. Sabe o que Jesus propõe para nós, gente? Libertação. Liberdade. Olha, o mundo que a gente vive é um mundo triste, é um mundo caótico. É lamentável que a gente saiba que essas coisas acontecem no nosso mundo. É lamentável pensar que a gente tem que falar sobre isso. Que essas coisas acontecem mais do que a gente imagina. É lamentável, é triste, é deplorável. Mas enquanto o mundo existir, enquanto o pecado existir, enquanto Jesus não voltar, se a gente tiver que lidar com essas situações, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer. Não faça vista grossa. Não finja que não está acontecendo nada. Não seja covarde. Deus vai pedir conta para nós daquilo que a gente deveria fazer e não fez. Quem é você nesse cenário? É a vítima? É o agressor? Ou ambos? Eu não sei. Eu só sei que Jesus, na presença de Jesus, na pessoa de Jesus e no Evangelho, há libertação. E quando a gente sai para dizer para as pessoas, quebrem o silêncio, é porque enquanto isso estiver encoberto, não há libertação. Quando a gente fala, quando a gente denuncia, quando alguém toma conhecimento, uma porta se abre para que essa situação seja mitigada, para que essa situação seja resolvida e para que a vítima seja liberta. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido. Pai, se o nosso coração se comove ao saber das coisas difíceis e ruins que acontecem nessa terra, com pessoas que mal podem se defender, como as nossas crianças e muitas vezes nossos adolescentes, eu tenho certeza que para o Senhor não é diferente. Às vezes, do nosso ponto de vista, Pai, seria simples eliminar tudo isso, simplesmente destruindo os abusadores. Mas o Senhor não está preocupado apenas em resolver o problema aqui e agora. O seu olhar é abrangente e ele diz respeito ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Porque o Senhor sabe que a nossa vida não se resume apenas a essa terra,
mas o Senhor quer dar a cada um de nós, seus filhos, a eternidade. Pai, o meu pedido nessa manhã é que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor nos dê ousadia para assumirmos a nossa responsabilidade como pais, como professores, como famílias, como igrejas, porque, Senhor, pequenas atitudes, porém firmes e assertivas, podem impedir que isso continue acontecendo em nosso meio. Mas, Senhor, se nós tivermos que lidar com essa situação, que tenhamos sabedoria, que tenhamos Jesus como nosso exemplo, que ninguém, Senhor, peça socorro perto de nós e seja negligenciado, mas que, Senhor, todos os lugares onde nós estivermos, as pessoas sintam que em nós vão encontrar acolhimento, vão encontrar verdade, vão encontrar saída, vão encontrar ajuda, que nós sejamos, Senhor, a representação dos teus braços estendidos para aquele que sofre, a fim de ajudar, a fim de libertar e a fim de salvar sobre todas as coisas. Senhor, faz a tua obra em nós e através de nós, e que a tua obra seja completa. Nós não merecemos, Senhor, mas te pedimos a tua direção, a tua ajuda e a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.